No Ler Mais, Ler Melhor de hoje, sugerimos um passeio pela cidade do Porto com a obra Porto nos Lugares da História, de Germano Silva. Depois do livro Porto, História e Memórias, surge este volume que, à semelhança do anterior, reúne textos de Germano Silva que semanalmente são publicados no Jornal de Notícias. Porto nos Lugares da História, publicado pela Porto Editora, conta com prefácio de Dom Manuel Clemente. Esta apetência pela história da cidade é uma deformação profissional. Quando comecei como jornalista em 1956, não havia escolas de jornalismo, não havia professores de jornalismo. Quem ensinava eram os mestres eram os chefes de redação. E eu tive a sorte de ter excelentes chefes de redação. E um deles um dia disse-me: tu só serás um bom repórter da cidade, e era nesse setor que eu trabalhava, se conheces a cidade. Se souberes, se amanhã houver ali na Rua Firmeza um acontecimento, aquilo não der para uma notícia, mas se tu contares uma história sobre porque é que aquilo se chama Rua da Firmeza, eu não sei, dizia-me ele, eu não sei, mas se me contares, já contas uma história, porque tu tens que ser um contador de histórias. Portanto, a partir daí eu comecei, de facto, a interessar-me por saber, comecei pela toponímia, querer saber como é que se chamavam as ruas, qual era o significado dos nomes das ruas, e encontrei coisas curiosíssimas. Por exemplo, um anuário que tinha um roteiro no final e tinha as ruas antigas com nomes antigos. E eu comecei por lá a descobrir que havia uma rua do Malmerendas. Assim, que Malmerendas é a atual rua do Dr. Alves da Veiga. Depois havia outra que era do Mé de Vinagre, Rua do Mé de Vinagre. É a atual Rua do Visconde de Bóveda. E por aí fora, portanto, e comecei a querer saber a origem desses nomes, e a partir daí nunca mais parou. Depois, a indicação de um livro, há outro, mais outro, e eu fui adquirindo muitos livros. Fui adquirindo livros sobre o Porto, livros do Porto, e tenho hoje, devo ter uma biblioteca muito completa sobre o Porto, e foi a partir daí que me interessei. Quer dizer, é uma cidade, de facto, com uma história única, com características muito próprias da sua gente, mas, apesar dos monumentos, da riqueza dos monumentos, da riqueza histórica e arquitetónica dos monumentos, eu continuo a considerar que o património mais rico são as pessoas. Porque as pessoas têm um sentido da partilha extraordinário, quer dizer, eu aos domingos de manhã, às vezes, vou por aí até fazer fotografias a sítios que eu sei que vão desaparecer, ou casas, ou templos, ou pequenas capelas, e às vezes ando em ruelas ali do bairro de Miragaia, ou do bairro da Sé, e as pessoas vêm à janela e, como me veem com ar perdido, olhar para o ar, vêm à janela de bruços: ó senhor, procura alguém. Quer dizer, este sentido da partilha que a gente encontra, não encontrei em mais lado nenhum, senão aqui no Porto. Eu comecei a ser abordado por pessoas que liam as crónicas, que são leitores das crónicas habituais, e que me perguntavam se não estava nos meus projetos reunir as crónicas em livro. Porque alguns diziam: eu guardo-as, estou a guardá-las todas, mas fui para férias, perdi algumas e agora não tenho, já fui lá ao jornal, não encontro, já não há, você não vai reunir aquilo. E eu comecei a sentir que, de facto, havia muita gente interessada nas crónicas, quer dizer, até ali eu fazia as crónicas à descoberta do Porto, mas com a sensação de que não dava novidade nenhuma a ninguém, que as pessoas que já sabiam aquela história. E o meu colega Manuel António Pina um dia disse-me: não, pensa nisso, depois no livro. E o primeiro livro tem um prefácio dele, foi ele que fez o prefácio para o livro, porque eu comecei a pensar que, de facto, as pessoas se interessavam pela cidade. Quer dizer, e foi a partir daí que até dei um certo sentido pedagógico às crónicas, no sentido que, falando de uma rua, de um monumento, de uma igreja, onde as pessoas passam todos os dias, ou moram, ou vão trabalhar, ou vão assistir a cultos religiosos, se falar nisso, as pessoas tiverem consciência de que ali há uma história, elas preservam aquilo, são capazes de lutar pela preservação da rua, do monumento, que sabem que tem uma história, e portanto eu noto isso nas pessoas, quer dizer, o retorno que eu recebo dos leitores, a propósito das crónicas que vou publicando, é esse, é de que as pessoas
passam a interessar-se mais pelos locais onde vivem e onde moram ou onde trabalham, porque são lugares que eles sabem que têm uma história. Porto nos Lugares da História, de Germano Silva, publicado pela Porto Editora, é o livro que hoje recomendamos. No Passatempo temos 10 exemplares para oferecer e o desafio que lançamos é que respondam corretamente à questão: quem mandou construir o Jardim de São Lázaro? Como vem sendo habitual, devem concorrer através do e-mail lermais-lermelhor@filbox.com. As 10 primeiras respostas corretas serão as vencedoras. Boa sorte e até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.